Hoje nós vamos falar sobre o MIPIAP. O MIPIAP é o Manejo Integrado de Pragas de Alta Performance criado pela empresa Verum. E por que foi criado esse projeto? No Brasil, sobretudo no Ceará, onde a empresa Verum se situa, está instalada, o controle de praga ele é muito baixo desenvolvido. É o principal motivo que eu acredito. A grande maioria das empresas de controle de praga são governadas, são criadas, são administradas por técnico. São pessoas que um dia foram funcionário da SUCAM, que é aquele órgão do Ministério da Saúde que controla o inseto Aedes aegypti, ou foi criado por um ex-funcionário de outra empresa, ou foi que até criado por pessoas com dificuldade na vida e procurou alguma coisa para ganhar dinheiro. Infelizmente, como qualquer outra empresa, deveria ser administrada por administrador, por empresário que saiba administrar. Então, a grande maioria das empresas são compostas por pessoas que não sabem administrar. E aí, qual é o principal dano que acontece? Primeiro, não faz uma composição do orçamento para poder mostrar ao cliente. Eles não levam em consideração vários custos, como, por exemplo, as férias do funcionário, aqueles custos que eles não percebem ali no dia a dia. E aí eles dão um orçamento muito abaixo do que seria realmente. Quando, muitas vezes, eles fazem um levantamento do mercado e nesse levantamento eles vão se espelhar naquelas empresas que justamente não fazem um orçamento correto. Esse é o principal problema, o que acontece nas empresas de controle de praga. E outro problema, a pessoa cria uma empresa do zero, sem nenhum custo. Ao contrário de você montar uma gráfica, eu acredito que precisa de maquinário caríssimo, né? Você colocar uma indústria, até mesmo você colocar um supermercado, você tem que ter muito dinheiro para montar um supermercado, né? Então, formar uma empresa de controle de praga no Brasil hoje custa praticamente zero. E aí essas pessoas que criam do nada, sem nenhuma habilidade e sem procurar com o tempo uma formação, eles ficam meio que brincando de empresário. Não fale. Por quê? Porque o cara vai ali, faz uma detetização, ganha R$100, pronto, já dá para se alimentar por aquele dia, né? Ou seja, a maioria das empresas vende o almoço para comprar a janta, como diz o ditado. E aí, para uma empresa séria, uma empresa que tem todos os custos, uma empresa que tem vários funcionários, fica muito complicado sobreviver na área de controle de praga. Muitas vezes as pessoas são obrigadas a se meter em situações ilícitas, como, por exemplo, fazer um acordo com o gerente de uma grande empresa, dar ali uma propina, também entrar em esquema de corrupção com prefeitura, com órgãos públicos, para conseguir se manter no mercado. Então, a nossa empresa sofre muito com isso, porque a gente se orgulha de ser uma empresa séria, uma empresa honesta, uma empresa que vive de forma transparente, que não é envolvido com nenhum esquema de corrupção. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa crescer, a gente precisa criar os departamentos, precisa ter vários funcionários. E foi pensando nisso que eu consegui encontrar essa saída. Foi criando o manejo integrado de pragas. E qual é o objetivo? É superar essas empresas na concorrência e conseguir continuar crescendo, baseado num único princípio: agilidade, hora trabalhada.
Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ir para a faculdade, sou formado em administração, e lá na faculdade eu aprendi uma coisa, que toda prestação de serviço, ela é basicamente composta pelo homem-hora. Para você dar o preço, você tem que calcular o homem-hora. Então é trabalhado por hora. Vamos dar um exemplo aí de você ter uma construtora, e aí você monta uma casa, desde do alicerce até o final, até entregar na chave, em 6 meses. Você vai calcular toda a mão de obra em homem-hora durante aqueles 6 meses. Agora, se você consegue, tem habilidade, tem os equipamentos e consegue entregar em 2 meses aquela mesma casa, logicamente que vai ser muito mais barato, não é verdade? Uma coisa é você com uma equipe trabalhando durante 6 meses, e outra coisa é com essa mesma equipe você entregar a mesma obra, a mesma tarefa em 2 meses. Do mesmo jeito, ela é trazendo aqui para o controle de pragas. O controle de praga, por exemplo, numa casa leva 3 horas, então eu tenho que calcular o preço da hora e multiplicar por 3. Agora, se eu levo apenas 1 hora para fazer essa casa, então eu tenho que calcular o mesmo preço daquela hora e calcular por 1. Em vez de ser 3 vezes mais, vai ser apenas 1. Deu para entender aí? Vamos um exemplo. Vamos supor que 1 hora é R$100. E aí eu faço uma casa para fazer o serviço. A concorrência faz uma casa em 3 horas. Com aquela mesma equipe. Que praticamente não muda, sabe? Você tem uma equipe. Você tem o produto. Praticamente a mesma coisa para conseguir formar ali, entregar aquele serviço. Aí a minha concorrência, as empresas de controle de praga aqui na minha região, faz um serviço em 3 horas. E eu consigo fazer em 1 hora, logicamente, com o meu preço vai ser bem mais barato. Então, só assim eu consigo fazer o preço mais barato, entregar o mesmo serviço ou até com a qualidade melhor, devido à expertise, e aí eu vou conseguir ter mais cliente. Eu poderia cobrar o mesmo preço, vamos supor que fosse R$100 a hora, eu cobraria R$300 como qualquer outro. Poderia. E eu ia ter 3 vezes mais lucro. Só que a dificuldade em encontrar cliente, fazendo o mesmo preço, é muito mais difícil. Então nós optamos em repassar esse desconto para o cliente. E aí a gente consegue fazer um serviço mais rápido, mais barato e com mais eficiência, através do MIPIAP. E por que não é tão fácil explodir, vender como vende água, já que eu consigo fazer mais barato? Justamente porque os nossos empresários, que brinca de ser empresário, não sabe contabilizar, e ele não cobra lá as 3 horas. Pra você ter uma ideia, teve um especialista aqui no Brasil que fez uma pesquisa e descobriu o nosso preço médio. Então as pessoas não procuram saber que preço é esse. Vamos supor, dar um exemplo, que fosse R$100 a hora, ele é obrigado a cobrar R$300, porque ele faz em 3 horas. Aí ele faz de 150, faz de 100, faz até de R$50 a hora, onde o preço normal seria 3 vezes mais. Então não dá para a gente cobrar caro, ou o mesmo preço que deveria ser cobrado, de 3 horas, como a concorrência faz, porque os concorrentes não sabem fazer um orçamento e eles vão brigar por preço e aí vão derrubar demais, sem saber o que está fazendo, e aí não vale a pena entrar nessa briga. Então é muito melhor a gente diminuir realmente o preço e tentar fazer bem mais rápido, com mais eficiência, com mais qualidade. E aí a gente consegue continuar crescendo. Até aí, entenderam qual é o objetivo? Pois bem, esse trabalho, ele tem 7 princípios básicos. Princípio número 1, o serviço é livre. Tenha a expertise de fazer esse trabalho
em qualquer hora do horário comercial. O que é que eu quero dizer com isso? Que a grande maioria das empresas hoje faz o serviço para barata francesinha, por exemplo, barata de esgoto, escorpião, aranha, essas coisas. Faz à noite, depois que não tiver mais ninguém no ambiente. Isola, precisa isolar. E para isolar, geralmente o empresário, a pessoa que está contratando, trabalha durante o dia, né? E não pode sair de casa. E principalmente a empresa, um restaurante, por exemplo. Ele não pode. O restaurante abre 7 horas da manhã e fecha meia-noite. Então ele só vai poder fazer o serviço depois de meia-noite. Já nós não. O concorrente só vai poder fazer serviço depois de meia-noite. A nossa empresa não. Se orgulha de ter a expertise de fazer o serviço qualquer hora, com todos os pessoal trabalhando lá. Mas por que isso acontece? É porque a gente usa produto que não precisa isolar o ambiente. Esse é o primeiro princípio. Então eu posso chegar lá com a minha equipe qualquer hora, com todas as pessoas trabalhando, e a gente consegue fazer o serviço. Beleza? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, a agilidade. Aquilo que eu estava falando. O princípio, um dos mais importantes, é a agilidade. Enquanto a empresa qualquer faz o serviço em 2, 3 horas, a gente faz em questão de minutos. Por que, Daniel, que isso acontece? É por conta também de nossas expertises. A gente já tem um trabalho padronizado, que aí é onde entra o terceiro princípio, é o POP, Processo Operacional Padrão. Então nós temos aquele trabalho padronizado, onde o funcionário, quando chega no local, já sabe o que é que ele tem que fazer. Então ele vai fazer de forma muito mais rápida. Diferente de uma empresa que não tem essa habilidade, chega num local, ainda vai averiguar, vai analisar, vai fazer uma série de avaliação para poder ver qual é a técnica que vai usar. Não, quando a gente já vai para o cliente, a gente já sabe qual é o problema, já vai direto com o POP, com aquele processo padronizado. E os produtos também agilizam muito isso. Entendeu? Então, o primeiro é o serviço livre, o segundo é o serviço rápido, o terceiro é o serviço padronizado através de um POP, e o quarto são produtos de alta qualidade. Eu vou dizer assim. Enquanto no mercado existe produto de R$20, a gente compra produto de R$80. E quando tem produto de R$100, a gente cobra R$800. Por quê? Porque esses produtos vai me evitar uma série de problemas. Problema principalmente de qualidade. Então o quarto princípio é esse, ok? O quinto princípio é a ficha de ocorrência. Essa ficha de ocorrência é fundamental que o cliente saiba que existe e que ele siga. E o que é a ficha de ocorrência, Daniel? É um documento, é uma simples ficha de ocorrência, como o nome já diz, onde o cliente, quando ele tem o problema, ele vai lá e registra. Por exemplo, o cliente é um supermercado e ele está com problema de ratos camundongos na padaria. Então ele não vai ligar para a nossa empresa para se queixar, para abrir uma reclamação. Ele simplesmente vai lá nessa ficha e preenche. E o detalhe, quem tem que preencher essa ficha é quem viu o rato, não é o gerente, não é a supervisora. Muitas vezes quem viu o rato foi o zelador. Então o zelador tem que saber, todos os funcionários do estabelecimento, todas as pessoas que convivem ali no estabelecimento, na casa, tem que saber dessa ficha de ocorrência e tem que ir lá. Qualquer pessoa que encontrou a praga, vai lá na ficha de ocorrência e preenche. Aí lá tem o dia, a hora, o local, o nome da praga e o nome da pessoa que está preenchendo, que encontrou a praga. Quando o nosso funcionário chegar, ele não vai estar perguntando a ninguém. É outro tempo que ele economiza. Porque em vez de estar perguntando, estar olhando, não, ele vai lá na ficha de ocorrência. Se tiver alguma coisa anotada,
ou se tiver várias ocorrências anotadas, ele vai lá e corrige, bota um ok e vai lá no problema e corrige esse problema. Ele não precisa estar perguntando para ninguém. Isso dá para a gente ganhar muito tempo com isso, certo? Sexto princípio, não conformidade. Sempre que o cliente tem algum problema, como infestação de barata, formiga, rato, escorpião, aranha, sei lá, qualquer coisa, mosca, na grande maioria das vezes é porque tem alguma coisa que está favorecendo a atração e está atraindo essas pragas. Isso se chama não conformidade. Vamos dar um exemplo de não conformidade. O lixo orgânico que está lá na parte externa, armazenado de forma incorreta. Está lá dentro um saco, o cachorro foi lá, o gato foi lá e abriu. Então esse lixo orgânico, como está em estado de decomposição, ele vai atrair quem? A mosca, vai atrair a barata, vai atrair o rato. Então, daqui a pouco vai estar uma grande infestação. E o nosso funcionário, principalmente o nosso operador, ele tem a obrigação de saber o que é uma não conformidade. E são vários tipos de não conformidade. A outra coisa é um restaurante que tem aí um basculante, né, aquela janela de vidro, sem estar telado. Isso aí é uma não conformidade. Produto lá no estoque estão armazenados de forma errada, aberta, não estão vedados, é outra não conformidade. Então existe dezenas e dezenas de modelos de não conformidade que o nosso operador, todos os funcionários têm que saber, principalmente o operador. Em segundo vem o responsável pelo controle da qualidade da nossa empresa, que pode ser o nosso biólogo, o nosso químico, o nosso supervisor, o próprio vendedor. Quando ele for lá na empresa ou na casa, qualquer que seja o cliente, ele já vai identificar essas não conformidades. Mas a maioria das vezes quem tem que identificar é o nosso operador, certo? Sétimo princípio é mostrar para o cliente que no mês que não for feito o serviço, porque esse serviço é mensal, isso é um princípio básico, não precisa nem falar, mas ele vem junto aqui. O serviço é feito de forma mensal. Pode ser feito a cada 3 meses? Não, porque não existe produto que consiga segurar aquele ambiente durante 3 meses sem praga. Pode ser, Daniel, a cada 15 dias, a cada semana? Também não. E sim, se tiver com aquelas não conformidades, sem ser corrigida, ou então aconteceu algum problema, erro na aplicação, o operador nosso não seguiu o POP, ou o próprio produto, aquele lote ali causou uma situação, não está com aquela qualidade de fábrica, né, exigida, aí sim pode ser necessário que a gente volte lá toda semana. Mas aí é rapidinho, a gente corrige esse problema com a ajuda de todos, inclusive do cliente, e aí a gente volta ao estado normal de fazer o serviço uma vez por mês. Mas vamos supor que a gente foi lá e o cliente não permitiu fazer o serviço, estava numa reforma, sei lá, naquele dia ele não conseguiu, a loja estava fechada, sei lá, aconteceu qualquer problema e o serviço não foi feito. Não tem problema. A gente volta e faz no outro mês. Por quê? Porque ali, ó, não vai gerar uma infestação do mês para o outro, a ponto de prejudicar. Até porque quando você não faz o serviço, não significa dizer que é na mesma época que está cheio de não conformidade. Apenas não fez o serviço naquele mês. Não tem problema, segura, volta no mês seguinte, não atrapalha a nossa rota. Porque se a gente voltar só para fazer esse serviço, atrapalha demais a nossa rota e aí prejudica, inclusive, o custo. Aí nós vamos ter que aumentar o preço, que não cabe. Então, o que é melhor fazer? Não faz naquele mês, faz só no outro mês, porém, o cliente paga normalmente, certo? Esse é o sétimo e último princípio. Agora eu quero chamar a atenção para os detalhes desse projeto. Esse projeto ele é tão valioso, ele é um sucesso absoluto,
porque a gente vai fazer um trabalho de altíssima qualidade, em tempo recorde. Então, dá para cobrar um preço bem mais barato do que a concorrência. Então, se você tem um produto bem mais barato do que a concorrência e com qualidade superior à concorrência, então esse produto tem que ir para o mundo todo. É o que acontece com as grandes empresas multinacionais, né? Eles têm um produto e eles lançam no mundo inteiro. Então, o que acontece? Esse serviço nós estamos lançando para o Brasil inteiro, no primeiro momento. Mas a ideia é lançar para o mundo inteiro. Era isso que eu queria falar para vocês. Basicamente, está aqui todas as informações que eu queria lhe passar. E informações mais detalhadas eu estou à disposição. Muito obrigado.